Sim. Não começou ainda. Agora. Olá, bom dia a todos. Em nome dos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia da UFBA, nomeadamente o programa de pós-graduação em Ecologia, programa de pós-graduação em Ecologia, Teoria, Aplicação e Valores, Microbiologia Ambiental e Biodiversidade e Evolução, e do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, através do programa INTRE, Estudos Interdisciplinares e Transdisciplinares em Ecologia e Evolução. Estou abrindo essa sessão do seminário Novos e Velhos Saberes, como muitos de vocês já têm aqui assistido de forma remota. Desafortunadamente, é a forma que nós temos. Então, de antemão, gostaria de agradecer a presença virtual de todos vocês e também a presença do professor Pedro Luiz Trejo, da Universidade de Los Andes, que está aqui. Essa universidade localiza-se em Mérida, na Venezuela. Pedro é engenheiro florestal, está aqui no Brasil, sendo orientado em seu doutorado por professora doutora Cláudia Azevedo. Ele é um bolsista da OEA e tem se ocupado da questão da Amazônia brasileira, nomeadamente no que se refere à fragmentação. Mas aqui ele hoje vai nos falar sobre um outro tema, um tema que nos interessa muito, principalmente porque, eu diria, nós cientistas damos, no geral, vamos dizer assim, muito pouco caso para o conhecimento tradicional, damos muito pouco caso das experiências que comunidades locais e tradicionais têm com relação à natureza, damos muito pouco caso a tudo aquilo que não é ciência. E muitas vezes temos muito que aprender com essas situações. Se nós cientistas já temos essa, diria eu, desconsideração sobre isso, imaginemos então nossos gestores ambientais e políticos. Esses então não estão nem aí para essa questão. Então é bom que a gente traga, discuta, olhe, respeite esse conhecimento, porque ele seguramente nos ajudará, nos encaminhará a termos melhores soluções para esse mundo que precisa de muitas soluções, de muitas mudanças, e que nós só provavelmente conseguiremos quando tivermos essa confluência de interesses de comunidades locais, comunidades tradicionais, povo, conhecimento científico, esse conhecimento dito tácito ou tradicional, como queiram, junto com nós cientistas, políticos e gestores ambientais. Já falei muito, né, Pedro? Então, de novo, vou agradecer a sua presença, não é, a sua disponibilidade. Então, a palavra está com você. Antes de passar a palavra para você, eu vou avisar a nossa, não é, comunidade de ouvintes que as perguntas serão feitas apenas no final da apresentação. Aqueles que quiserem podem pedir, através do chat público, uma abertura ou utilizarem sua prerrogativa de utilizarem a câmera para fazerem suas perguntas junto com o microfone, ou apenas usarem o microfone, ou apenas colocarem as perguntas aqui escritas e eu ou Pedro, nós nos ocuparemos dela. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a Pedro. Por favor, a palavra está consigo. Tá, obrigado, Eduardo, pelo convite. Na verdade, eu achei o seminário muito legal. Você fala que é lamentável que seja a única maneira de nós poder ter um bate-papo interessante, mas para mim é maravilhoso
o problema é a causa, não? Mas para mim é maravilhoso de poder compartilhar. Eu já assisti seminários anteriormente, eu gostei muito da ideia, não? Então, apesar que eu gostaria de conhecer Bahia, eu ainda não conheço, eu acho que esse tipo de atividade dá uma cercania para as pessoas, não? Então, quando tudo isso passar, com certeza eu vou para a Bahia, uma coisa que eu tenho para fazer, não? Será muito bem-vindo. Obrigado. Então, como o Eduardo falou, eu vou trazer para vocês uma experiência da Amazônia venezuelana. Eu acho muito importante, para mim, como venezuelano, falar disso, porque poucas pessoas, na atualidade, falam da Amazônia venezuelana. Nós temos muitas pessoas falando da Amazônia brasileira e, com razão, precisa muita mais atenção a que tem agora, mas também tem pessoas falando da Amazônia colombiana, Amazônia equatoriana, Amazônia peruana. Na verdade, pessoas falando da Amazônia venezuelana é pouco, também por conta da crise que nós temos lá. Então, eu tenho que aproveitar cada janela para falar da realidade de meu país e da Venezuela, da Amazônia venezuelana. Mas, neste caso, eu vou trazer para vocês uma experiência bem-sucedida na conservação da Amazônia. Então, para iniciar, falar um pouco da Amazônia, nós temos que a Amazônia ela junta 9 países, não? É um bioma maravilhoso que tem uma potencialidade enorme para fazer muitas coisas. E ele, então, essa enorme, ele se distribui por 9 países. No caso da Venezuela, nós temos os 5% da Amazônia. Só que esses 5%, que são 470 mil quilômetros quadrados, ele representa o 51% do território nacional. Então, essa é uma primeira consideração que eu acho muito importante, que a Amazônia ela cobre mais da metade do país. Isso tem um impacto muito importante nas dinâmicas do desenvolvimento na Venezuela. Só para explicar um pouco para vocês da distribuição geográfica da Venezuela, nós temos uma situação bem parecida com o Brasil, só que o Brasil, as populações, as indústrias, ou o chamado desenvolvimento econômico, ele fica ao sul do país. No caso da Venezuela, fica ao norte, por conta da exploração do petróleo. Nós temos todo nesse arco laranja que eu coloquei lá, o projeto de desenvolvimento econômico e a população, ela se localiza nessa área. Ao sul, nós temos também um elemento interessante, que essas duas áreas, tanto norte como sul, ela é dividida pelo rio Orinoco, que é o maior rio da Venezuela. Então, a parte, assim que nós temos essa diferença de desenvolvimento econômico, nós temos também uma barreira biogeográfica que ela divide o país. Só para que vocês tenham uma ideia, para você passar da zona norte à zona sul do país, você só tem 2 pontes. Tem outro setor onde você pode passar de barco, mas só tem 2 pontes. Isso limita muito as atividades. Então, nós temos, a nível de população, que na área sul do país, nós só temos 7% da população nacional e outro 93% fica ao norte. Isso cria uma diferença muito grande, a mesma situação que acontece com a Amazônia brasileira, o que leva uma diferença também, não só de desenvolvimento econômico, porque se nós falamos de desenvolvimento econômico, nós poderíamos falar que é uma coisa positiva, mas leva também uma deficiência no apoio institucional das comunidades que moram na Amazônia, o que leva também a um baixo grau de educação, um baixo grau de saúde, que ele tem um impacto negativo nas populações que moram lá. Então, é bem interessante isso, a nível de desenvolvimento das populações e como são as dinâmicas lá. Na Venezuela, tradicionalmente, essa região sul, que é a Amazônia venezuelana,
nossa ideia lá é de um desenvolvimento econômico através da exploração de minérios e de geração de energia. Então, lá onde tem o embalse de Guri, ele é a principal fonte de energia hidroelétrica, porque temos uma usina hidroelétrica lá, e ela dá os 60%, mais dos 60% da energia do país. Então, já enquanto a bacias hidrográficas, é uma região muito importante pela geração de energia e também pela exploração de minérios. Para falar um pouco também, nós temos que uma área com uma população muito importante de comunidades e de povos indígenas e de áreas protegidas. O 69% da Amazônia venezuelana, ela tem território indígena e os 53% são áreas protegidas. Então, são números muito importantes, são números muito interessantes, só que eles também têm uns aspectos negativos. Por exemplo, temos uma sobreposição dos 67% entre territórios indígenas e áreas protegidas. Isso leva como consequência problemas na gestão, porque você não sabe qual é a instituição responsável pela gestão. Se tem atividades que elas são mais restritas em áreas protegidas, como parques nacionais, as comunidades indígenas podem ver suas atividades tradicionais em risco. Além disso, nós temos que menos do 3% do território indígena é reconhecido pelo Estado. Uma situação bem interessante isso, porque a partir do ano 2005, a partir da década de 2000, na verdade, nós temos duas leis que elas são muito importantes para a demarcação e a titularidade de territórios indígenas, e elas estão sendo respaldadas pela Constituição. Só que elas são leis que, na atualidade, elas não têm nenhuma aplicabilidade, onde territórios indígenas, comunidades indígenas, elas estão aguardando ainda pela titularidade da terra deles. Então, isso cria conflito, com certeza. E, junto com a mineração ilegal, tudo isso, que eu vou falar um pouco mais na frente, ela cria muito conflito lá nessa área. Mas a experiência que eu vou trazer para vocês não é de comunidades indígenas, na verdade. Eu vou trazer para vocês uma experiência de uma comunidade afro-venezuelana, que é a comunidade de Aripau. E para nós venezuelanos, tem uma peculiaridade, e eu vou explicar por quê. Para nós, as comunidades afro-venezuelanas, elas se localizam, elas estão na costa venezuelana. Por conta, quando a abolição da escravidão e todos esses processos independentistas na Venezuela, as comunidades indígenas, elas se alocaram nas costas venezuelanas. Muito poucas comunidades indígenas, elas foram para o mar. E dessas poucas, Aripau foi uma delas. A comunidade de Aripau, o povo de Aripau, ele é um povo que ele fugiu de uma fazenda na Guiana francesa, e eles andaram pelo mato durante meses ou anos, no redor do século XVI, século XVII, e eles se alocaram na cuenca do rio Caura. Essa cuenca do rio Caura, que é onde tem lá o polígono branco, lá, eles se alocaram lá, e eles fizeram uso da floresta como meio de sobrevivência, sem entrar em conflito com comunidades indígenas, e fazendo uso da floresta e respeitando a floresta. Durante muitos anos eles ficaram lá, sem contato exterior. Depois eles foram pouco a pouco abrindo a interactuar com outras comunidades, mas essas atividades, na verdade, eles pegaram costume dos indígenas. Nós temos um nome para a agricultura de subsistência, nós falamos de conuco, que é uma área que eles preparam para fazer seus cultivos lá. Então, eles com todas essas atividades bem relacionadas à floresta, eles conseguiram subsistir. Até tal ponto que eles se materializa esse relacionamento com a floresta através de um acordo de conservação. Esse acordo de conservação, que ele fica perto de Aripau, aqui onde está
a estrela, nós podemos observar que a comunidade de Aripau. O acordo de conservação não fica próximo, fica uns 20 minutos em barco da comunidade. Então, esse acordo de conservação ele foi criado pela comunidade de Aripau e outros atores para preservar essa área lá. E essa área é muito importante para a comunidade de Aripau, porque essa área possui produtos florestais no madeireiros que representam uma entrada econômica importante para a comunidade de Aripau. Então, um acordo de conservação, ele tem 3 atores principais, ou 3 grupos de atores, que é a sociedade civil, o Estado e financista. Pela parte da sociedade civil, nós temos Aripau, uma associação civil organizada na comunidade. Nós temos Finatura, que é uma ONG, que é a promotora do projeto, e é quem brinda o apoio para Aripau. Temos os financistas, que eles são aqueles que se encargam de dar esse apoio financeiro ao início do projeto. E temos por parte do Estado, que neste caso vai ser a prefeitura do município Sucre, perdão, no município Cedeño, município Sucre, que é quem faz esse controle de que o cumprimento das leis venezuelanas que as leis sejam respeitadas. Então, você fecha esse acordo, esse arranjo institucional e vai com o projeto. Esse acordo de conservação e ele tem acordos de conservação na China, na Rússia, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, na Colômbia. Então, ele é um modelo de conservação que ele é bem sucedido a nível internacional e, por fortuna, nós na Venezuela temos o caso de acordo de conservação Suapure. O nome de Suapure ele é diferente do Aripau porque a área onde fica o acordo é Suapure e Aripau é o nome da comunidade. Mas, na prática, é um só elemento. Então, o acordo de conservação ele tem uma área de mais de 140 mil hectares de floresta sob conservação, onde ele tem identificado até agora 724 espécies animais e mais de 1.000 espécies de árvores. Nessa área, só é permitido fazer uso do produto florestal no madeireiro. Você não pode fazer caça, você não pode fazer desmatamento, você não pode fazer exploração de minério, só atividade de conservação. E através dessa atividade de conservação, as comunidades têm recebido algum benefício já, onde a partir do ano 2009, que é o início do acordo, 80% da família de Aripau já tem percebido algum benefício. No ano 2019, já foram o 45% da família receberam um benefício direto e os 5% um benefício indireto através dessas atividades de conservação. A atividade de conservação, ela basicamente elas são um monitoramento das pessoas, dos moradores de Aripau na área de conservação, onde eles 2 vezes por mês eles vão para a área de conservação, eles fazem registro das espécies que eles observam, se eles também têm uma atividade ilegal, eles fazem observações, eles têm equipamento, têm câmera fotográfica, têm GPS para fazer o registro e fazer a denúncia ante os entes encargados dos crimes ambientais lá na Venezuela. Também eles têm atividades planejadas para o aproveitamento de produtos no madeireiros. E como outras atividades de conservação, também fazem conservação da tartaruga de rio também lá. Então, qualquer outra atividade que eles agem, que seja em prol da conservação da área, eles vão fazer. E ele tem não só um impacto positivo na conservação, também um impacto positivo na família, porque já temos um registro que 37% da família já falaram que elas melhoraram sua qualidade de vida a partir do projeto e 26% mantiveram a qualidade. Isso é muito importante porque as atividades de conservação elas não vêm a ser as atividades principais da população.
elas são umas atividades adicionais às atividades que eles fazem. Eles têm trabalho de agricultura ou outros trabalhos de serviços, e essas atividades de conservação são adicional na renta deles. Então, um elemento bem importante para sinalar. E também que nós temos que ter em conta que essas atividades não pretendem, ao início, ser uma atividade principal das pessoas. Elas sempre vêm a ser um apoio à atividade que eles já realizam. Um elemento também interessante é que, a partir do projeto, para mim, eu acho que eles têm dois pontos nesta história que eles são bem interessantes. O primeiro é a organização da comunidade de Aripau, uma associação civil. Isso permite fortalecer a comunidade. Isso foi ao início do projeto. E, posteriormente, eles criaram o centro de coleta. Esse centro de coleta, que é uma casa bem simples, na verdade, vai mais que isso. Porque, a partir desse centro de coleta, eles podem receber os produtos que eles coletam na floresta, no acordo de conservação, mas também eles recebem produtos de outras comunidades que fazem coleta. Então, através disso, nós podemos entender que as atividades não só ficam para Aripau e para o acordo de conservação. Os benefícios também eles são brindados para outras comunidades. Então, através desse centro de coleta, por exemplo, no 2019, foram comercializados mais de 6 mil quilos de serrápia, que é o cumaru, conhecido aqui o tonka, também um nome mais internacional. Então, esse acordo de conservação, ele está fazendo uma base para uma plataforma de comercialização bem interessante na área, na zona do rio Caura, e que ele vai brindar benefícios para mais comunidades. No caso do produto florestais nos madeireiros do acordo de conservação, nós temos, trouxe 3 exemplos para vocês, onde cada um deles tem diferentes estadios na cadeia de produto. Por exemplo, a serrápia, tonka ou Dicteris punctata, o que é conhecido como cumaru aqui no Brasil, ele já tem sua cadeia consolidada. O que eu falo com a cadeia consolidada? Ele já tem os protocolos de coleta, de tratagem, de comercialização e de entrega do produto final. Então, uma cadeia que já está consolidada, onde você já conseguiu os diferentes atores involucrados, onde você já trabalha com preços de mercado, tudo isso, e onde o trabalho simplesmente vai melhorando com cada ano e você vai fortalecendo essa cadeia, porque ela já está pronta. No caso do óleo de copaiba, que também tem aqui no Brasil muito, nós temos já identificação das árvores, das manchas do copaiba lá no mato, e nós já temos alguns dados de produção do óleo, só que nós temos ainda que trabalhar para o mercado. O mercado ainda não está consolidado lá na Venezuela, apesar que o óleo é bem conhecido pelas suas ele vem para doenças respiratórias lá na Venezuela, mas ainda o mercado não está consolidado. Então, e também tem o amargo, que ele está ainda em um estágio inicial, porque o amargo, nesse caso, nós fazemos uso da casca do amargo, que ele é um produto, o que ele é conhecido a nível internacional como um bitter. Esse bitter, ele é usado para a preparação de bebidas alcoólicas ou outras bebidas, porque dá esse sabor amargo. Eu não sei se vocês conhecem o conhecido amargo de Angostura, que é um dos bitters mais famosos do mundo. Ele tem sua origem na Amazônia venezuelana. E a história dele, porque ninguém sabe bem, porque a receita é secreta por conta da família que prepara ele, mas as informações que nós temos que ele é uma mistura entre serrápia e amargo e outras espécies. Então, ele tem uma potencialidade, só que ele ainda não foi desenvolvido como os outros dois produtos, também por conta da situação da Venezuela, não? Você não tem mercado para produtos alternativos, você tem mais mercados mais fortes para produtos
alimentícios. Então, para falar um pouco das ameaças do acordo de conservação, porque até agora tudo iba bem, não? Mas, como todo projeto ambiental, nós temos também ameaças. Só que na situação de Venezuela, essas ameaças são bem fortes, são bem marcadas, e elas são ameaças que não são obscuras, elas não ficam detrás de alguma coisa, elas são bem visíveis, e de maneira geral, elas vêm por parte do Estado. Eu vou falar aqui um pouco do Arco Mineiro. O Arco Mineiro é um projeto desenvolvido pelo Estado com a intenção da exploração de minérios na Amazônia venezuelana. O Arco Mineiro é toda essa área que você consegue olhar lá, ralada, vermelha. Ela tem uma área de mais de 100.000 quilômetros quadrados, o que ele representa 12% da área da Venezuela. E a partir de 2016, que foi o ano do início do Arco Mineiro, ele lá vem desenvolvendo projetos de exploração de minérios. Não? Tem também um elemento bem preocupante, que essa exploração de minérios também está associada com grupos irregulares, grupos armados e exploração ilegal de minérios. Então, uma situação bem complicada. E, como você pode observar na tela à direita, o acordo de conservação ele é cortado pela metade com o polígono do Arco Mineiro. Esse polígono do Arco Mineiro é para que você entenda um pouco da complexidade. Você não consegue as coordenadas geográficas do polígono. Você pega decreto e você vai conseguir umas direções, umas instruções como é que o polígono vai ser marcado. Por sorte, nós conseguimos criar o polígono com Luiz Jiménez, um especialista, um conhecedor, ele trabalha também com afinatura, conhecedor da área, e nós pudimos criar o polígono porque nós tínhamos a suspeita que o acordo de conservação ele ia ter uma sobreposição com o Arco Mineiro, e em efeito foi assim. Ele corta pelo Caño-Mato, um rio lá. Então, o acordo de conservação ele fica dividido, não? Outro elemento também interessante, que nesse caso é uma ameaça, é o Parque Nacional. E você vai falar, mas um Parque Nacional ele não é uma ameaça, porque o Parque Nacional, no caso na Venezuela, é a máxima figura, uma das máximas figuras de conservação. Só que, anteriormente, o Parque Nacional Caura era uma reserva florestal. A reserva florestal, se bem ela é mais, permite mais atividades de exploração madeireira, nessa área, que é a área do Baixo Caura, onde fica o acordo de conservação, ela tem um zoneamento para aproveitamento de produtos florestais madeireiros. Quando você leva uma zona de aproveitamento de produtos madeireiros para um parque nacional, você está limitando as atividades que você está fazendo. Porque um parque nacional você não pode aproveitar o produto da floresta. Então, ele fica uma limitante aí também. E fica pior ainda quando você faz um parque nacional e você não faz a consulta prévia informada. Na cuenca do Rio Caura, você não só tem a comunidade afrodescendente de Aripau, você tem outras comunidades afro-venezuelanas e você tem outras comunidades indígenas. E as comunidades indígenas, elas têm preocupação por isso, porque, por exemplo, tem uma comunidade indígena que elas produzem cacau lá no Caura. Então, as atividades elas vêm sendo ameaçadas de que agora, por ser Parque Nacional, eles não podem fazer essas atividades. Então, uma situação bem complicada lá nessa ameaça, e solamente trazendo estes dois projetos que são bem interessantes. E ela tem decretos já, ainda o Parque Nacional Caura não tem o plano de manejo, que é onde você vai regular as atividades, mas é uma coisa que nós sabemos que não vai acontecer perto, ou seja, é uma coisa que vai ficar para depois. Também nós temos, como uma grande ameaça, a crise política econômica. Eu coloco aqui crise política econômica para falar simples, porque na verdade vai
além disso, a crise não é só política econômica na Venezuela, é uma crise social, uma crise país também que nós falamos, e ele então vai derivar em outras consequências. O acordo de conservação ele tem pressões internas e externas para a conversão do uso da terra. Lamentavelmente, nós temos uma concepção, uma ideia que se nós transformamos a floresta numa área de cultivo, uma área de pastagem, vai brindar mais benefícios econômicos. Então, isso faz com que, devido à crise venezuelana, as pessoas procurem outras entradas econômicas, procurem outros benefícios, então a pressão sobre a área vai ficar maior. E isso leva também essa crise a uma diminuição do apoio internacional para projetos de conservação. Nós temos quase todas as ONGs internacionais, elas já saíram da Venezuela. Por mais polêmica que pode ser uma ONG internacional, porque nós temos pessoas que apoiam, pessoas que estão em contra, isso fecha umas janelas de oportunidades para projetos lá na Venezuela. Então, você não consegue uma ONG internacional lá trabalhando na Venezuela, só conservação internacional, só queda ela, e ela, daqui a pouco, ela também vai sair da Venezuela. Isso faz que a Venezuela fique em escuro para o apoio internacional. Mas nós também temos oportunidades no projeto. Como eu falei, a partir do centro de coleta, que é uma atividade bem sucedida lá, outras comunidades têm se incorporado à comercialização da serrápia, nesse caso, o que brinda uma divulgação das atividades de conservação e a importância da floresta para as comunidades. Tem uma situação bem interessante. Por conta dos benefícios do acordo de conservação, a Associação Civil de Aripao, eles criaram um fundo lá para apoiar atividades da comunidade. Então, como é o funcionamento do fundo? Uma pessoa que ele quer criar uma loja de alimentos lá na comunidade, mas ele precisa de um capital inicial, ele pode fazer um préstamo lá na Associação Civil, e a Associação Civil dá o préstamo para ele, não tem interesse, não tem nada, só tem o compromisso de dar o dinheiro de volta, porque esse dinheiro vai ser utilizado para o apoio de outra atividade. Então, você pode ter atividades bem diferentes das atividades de conservação, só que a partir do acordo de conservação é que dá o financiamento para essa atividade, o que faz que o acordo ainda seja mais forte e seja mais respeitado pela comunidade, e a comunidade de maior importância ou área do seu apoio. Como ele tem sido bem sucedido, apesar da difícil situação da Venezuela, esse modelo pode ser replicado lá. E, na verdade, já existe, bem perto do Acordo de Conservação Sopure, tem um Acordo de Conservação Sacenay, que o Acordo de Conservação Sacenay ele é manejado só por as comunidades indígenas, e a comunidade de Aripao ela dá um apoio como promotor do projeto. Então, durante todos estes mais de 10 anos, das habilidades que a comunidade de Aripao adquiriu através do projeto, eles estão agora dando esse conhecimento para as comunidades indígenas, para elas poder manejar seu próprio acordo de conservação. E isso brinda também para uma comunidade afrodescendente que tem origem fugindo de uma fazenda por conta da escravidão, que agora eles sejam capazes de ter uma interação com atores nacionais e internacionais, e brinda uma quantidade de oportunidades muito importante para o desenvolvimento, nesse caso sim, pleno, da comunidade como tal. Então, é uma oportunidade que a comunidade tenha essa experiência, porque ele pode melhorar sua situação. E com tudo o que vem acontecido em relação com a crise, porque a crise ela se intensifica no 2016, nós já estamos no ano 2020. Então, temos uma crise política, econômica, social muito forte na Venezuela. E neste ano, com a
pandemia foi ainda mais forte, mas o projeto, o Acordo de Conservação, sigue em pé. A comunidade da Aripau, ela continua fazendo o monitoramento do Acordo de Conservação 2 vezes por mês, é muito difícil que seja atividade, porque lá coisas tão simples como procurar gasolina, procurar o óleo para o motor do barco, é uma atividade bem complicada, bem complexa, porque tem preços internacionais, você tem que pagar a gasolina ou o óleo a preço de dólar internacional, então é uma coisa bem complicada, mas ainda assim a comunidade consegue fazer as atividades, consegue fazer a coleta da serrápia e de outros produtos. Então, se nesse cenário a comunidade de Aripau consegue fazer o projeto, quer dizer que a comunidade tem uma alta resiliência em situações de crise. Por lo tanto, o modelo ele fica blindado para situações de crise e é uma evidência mais de que a atividade de conservação, atividades sustentáveis, elas são possíveis e elas, apesar da crise, elas conseguem sobreviver. Então, nós, o que falou Eduardo ao princípio, eu acho interessante, porque é verdade, a área da ciência, ela tem, algumas vezes, no todo caso, ela fica bem à parte da realidade das comunidades tradicionais. E nós entendemos essa realidade e é uma coisa na que nós trabalhamos. Portanto, não só nós outros, sino também tem outras pessoas que sabem dessa realidade, sabem o valor do conhecimento tradicional. Então, nós sempre tentamos fazer uma divulgação científica, uma divulgação por meios de comunicação, onde nós falamos da importância do trabalho dessas comunidades tradicionais e onde nós sempre damos esse peso, essa característica de ciência, de apoio de ciência, de criar ciência na conservação da área. Então, nós temos criado diferentes artigos, diferentes divulgações do projeto. E também, então, já para fechar, se você quer conhecer mais do projeto do Acordo de Conservação, você pode acessar o Facebook afrodescendiente.aripau ou também a Finatura, que é onde que dá o apoio à comunidade, e você vai conseguir a informações do Acordo de Conservação. Eu recomendo você entrar no Facebook do Afrodescendente de Aripau, porque eles têm lá a foto da atividade de monitoramento que eles fazem cada mês. Então, tem as espécies, tem as aves, tem tartaruga que eles conseguem, tem a pegada de onça, tem todos os elementos que eles conseguem monitorear lá e que eles têm que fazer o registro fotográfico, eles colocam essa fotografia lá no Facebook. Então, é bem interessante sempre dar uma olhada lá o que você pode conseguir no Acordo de Conservação. Então, gente, essa é minha fala por hoje. Eu espero que tenha sido do agrado de vocês e qualquer pergunta você pode fazer sem problema nenhum. Muito obrigado, Pedro. Acene-me, por favor, se você está me ouvindo. Sim. Tá, ótimo. Então, muito obrigado por sua apresentação. Eu acabei de informar aos colegas, só que não enviei ainda, que eles podem utilizar a câmera e o microfone simultaneamente, ou usarem simplesmente o microfone, ou ainda aqui, através da nossa caixinha ao lado de mensagens, fazer suas perguntas. Eu vou iniciar, já que não tem nenhuma pergunta. Você aí comentou no final especificamente sobre a questão do pouco envolvimento da comunidade científica, que é algo que já sabemos, né? Isso é algo praticamente normal em quase todos os lugares. Mas a minha pergunta é: alguém, ou você, ou um grupo de pessoas já avaliou cientificamente, através de métricas, através de indicadores, o quão esse acordo de cooperação favorece a conservação? Não quero dizer
apenas qualitativamente, mas quantitativamente? Sim, na verdade, nós fazemos monitoramentos anuais da floresta, da cobertura florestal e também da fauna e monitoramento socioeconômico, porque eles são os indicadores para nós poder falar do sucesso. Para a cobertura da floresta, nós temos identificado lá que ela tem uma cobertura de floresta nativa de mais de 95% lá. Esse outro 5% que nós estamos falando, ele representa áreas de agricultura tradicional. Porque essa área, como eu falei já, essa área não é só da comunidade de Aripau, também é de outras comunidades, que elas decidem fazer suas atividades de agricultura e subsistência lá. Só que essa atividade de agricultura e subsistência sempre vai ser uma área bem pequena, são áreas de 1 hectare, que eles fazem um aproveitamento de poucos anos e eles deixam. Então, tem uma recuperação natural lá. Então, em si, ele não vem representando uma ameaça como tal à biodiversidade, porque eles são de baixo impacto. Na verdade, elementos como de desmatamento ou extração de madeira, você não consegue lá, pouco, quase, porque as pessoas já sabem que 2 vezes por mês você tem um grupo de 9 pessoas fazendo monitoramento lá, e é muito difícil, porque as pessoas de Aripau, da comunidade, eles conhecem muito bem a área, eles sabem onde ficam os caminhos lá, onde você pode acessar a floresta. Então, eles conhecem muito bem lá. Então, não é tão simples você ir e tumbar uma árvore lá sem ser descoberto pela comunidade. Perguntas, pessoal. Parece-me que alguém está aqui fazendo uma outra pergunta. Vou fazer rapidamente uma, você vai responder provavelmente com sim ou não. O Arco Mineiro, ele abrange também ali aquela região do Parque Nacional de Canaima, El Pauqui, aquela região, não, né? Também? Sim, também. Ele tem uma parte... Por isso é que foi interessante criar o polígono do Arco Mineiro, porque no decreto do Arco Mineiro você não consegue as coordenadas exatas de cada um dos vértices. Então, nós criamos o polígono e, para nossa surpresa, o Parque Nacional Caura não é a única área protegida. Você tem também uma parte do Parque Nacional Canaima, você tem, por exemplo, a Reserva Florestal de Imataca, que é uma reserva florestal importante lá na Venezuela. Você também tem Arco Mineiro lá. E você tem também um refúgio de fauna silvestre, eu não lembro o nome agora, mas que também tem uma sobreposição com o Arco Mineiro. O Arco Mineiro ele não tem nenhuma restrição para uma área protegida. Então, você tem sobreposição em diferentes áreas. Exato. Tem uma pergunta aqui de Organa Jacure, que é a seguinte: existe na Venezuela o que conhecemos no Brasil como repartição de benefícios? Como é tratado esse assunto nas comunidades extrativistas na Venezuela? Sim. Lá, no caso da comunidade de Aripau, ao início, se eu estou lembrando de maneira correta, eles criaram uma cooperativa tradicional, como nós conhecemos aqui também no Brasil, só que a cooperativa não deu certo. Então, a melhor figura que eles conseguiram trabalhar foi a associação civil. E essa associação civil, ela se encarga do planejamento para o que coleta os produtos da floresta, e simplesmente o benefício para ela é por quilo de serrápia beneficiado. Então, esse benefício que
tem pessoas que trabalham no processo de coleta é porque a pessoa trabalhou lá. Também tem uma porcentagem também que ele vai ficar com a associação para o funcionamento da associação e também para esse empréstimo que eles fazem para outros projetos na comunidade. Mais alguém? Professora Ângela, Delfim, professor Jorge Olavo, muito bem-vindos. Vocês não têm nenhuma pergunta para adicionar ao nosso colega? Bom, Pedro, se não... Delfim tem uma perguntinha aqui para você, mas sinta-se convidado para vir à Bahia. Aqui tem algo muito interessante que lhe recomendo que quando você vem aqui, você visite, que é a comunidade no Vale do Capão. É algo muito interessante porque é um acordo tácito. Ele não existe em papel, não existe nada organizado, tudo é de boca, e ele é decorrente da presença de muitas pessoas de fora que chegaram, inclusive a maioria delas estrangeiro aí a partir da década de 70 para viver aí, e o local depois, parte dele foi transformada num parque nacional, mas o vale não está no parque, mas a comunidade vive hoje, né, desde a década de 70, então nós estamos falando já de pessoas que têm netos lá, e é algo muito interessante por ser algo que não tem nada escrito. As pessoas agem da forma cooperativa, inclusive sem apoio nenhum, nunca tiveram apoio de ONG, nunca tiveram apoio de prefeitura, de governo, e elas são responsáveis por praticamente tudo que acontece na vila, que hoje vive muito do turismo, mas vive também de outras coisas, e é muito legal, lhe recomendo, né? Quando você vier aqui, a gente vai planejar para você ir lá na Chapada Diamantina. Obrigado. É algo muito interessante. O elemento dos acordos, nesse caso, acordo de conservação, vem sendo bem interessante, não? Por o arranjo institucional, que dá o aval para que o acordo funcione, é importante, mas, ao final, são as comunidades que faz que o acordo funcione. Porque você precisa convencer seu irmão, você precisa convencer seu pai que a atividade ilegal é uma atividade que não dá benefício para a comunidade. Então, um trabalho interno das comunidades e é um processo complexo também, não? Porque você não pode falar para uma pessoa fazer ou não fazer uma atividade que tem fazendo 40 anos. Claro. É bem interessante, na verdade. Bom, gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Gostaria enormemente de agradecer a presença de professor Pedro. Me trouxe, se vocês me permitem dizer, mas como eu sou agora o dono da palavra, não é? Excelentes memórias. Eu já estive na Venezuela 3 vezes, um país, para mim, em termos de belezas e cenários naturais, o país mais fantástico da América do Sul, onde vocês viajam 90 a 100 quilômetros e já tem uma paisagem completamente diferente, não é? Então, ele permite que a gente veja muitas coisas. Estive já como disse, 3 situações. Quem sabe, um dia desses, as coisas melhorem e a gente possa também voltar, não é? Inclusive estive em Mérida também. Bom, então, de novo, agradecendo a presença de professor Pedro, informo-lhes que no dia 7 de agosto, a primeira sexta-feira do mês,
nós teremos um seminário sobre educação ambiental com o professor Carlos Frederico Loureiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Carlos Frederico é um expoente na questão da educação ambiental brasileira, não muito por sua questão da aplicação, mas das implicações filosóficas, sociológicas e políticas da educação ambiental. Espero vocês todos estarem aqui, então, às 10h15 do dia 7 de agosto para a apresentação de professor Carlos. Então, Pedro, muito agradecido. Vou fechar, então, nossa apresentação com as suas palavras, por favor. Tá. De novo, Eduardo, obrigado pelo convite. Como falei ao início, cada vez que eu posso falar da Venezuela e das experiências bem-sucedidas lá, eu vou falar, não? Temos que aproveitar as oportunidades. Então, eu fico à disposição de qualquer pessoa que também tivesse o interesse de conhecer mais informações da Venezuela, na área ambiental. Pode me contactar, pode enviar um e-mail, qualquer coisa, e com gosto eu vou dar uma resposta. Então, de novo, obrigado, Eduardo, e muito sucesso no próximo seminário. Eu gostei muito. Muito obrigado. Então, bom dia a todos, e estamos encerrando essa apresentação. Terminar a sessão. Pronto.